apóstolo Paulo escreveu uma carta a Filemon, e eu quero ressaltar um versículo aqui que falou muito alto quando Paulo expressou os sentimentos que tinha com respeito ao irmão Filemon. Ele disse assim: tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Por isso ainda tenho em Cristo grande confiança de te mandar o que te convém. Todavia, peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo estava mandando essa carta que ele escreveu de próprio punho ao irmão Filemon, que era um irmão privilegiado, tinha muitos bens, lá morador na cidade de Colossos. E Paulo compartilhou com o irmão Filemon, porquanto ele tinha um escravo que era um servo, era um escravo, e provavelmente esse escravo, quando fugiu dali da casa do seu senhor de Filemon, esse escravo saiu levando alguma coisa dali, levando algum objeto. E aí, quando Paulo foi pregar, esse escravo chamava-se Onésimo. Quando Paulo passou numa das suas viagens missionárias, provavelmente por Colossos, onde ele ficou 3 anos pregando ali naquelas igrejas constituídas ali na cidade de Colossos, Filipos, e ele foi passando por aquelas cidades, e ele pregando a palavra ali em Colossos, provavelmente esse irmão Filemon deve ter entregado a sua vida, entregado o seu coração para o Senhor Jesus. E então Paulo ficou sabendo que o escravo dele, Onésimo, que tinha saído da casa de Filemon, agora tinha se encontrado com o apóstolo Paulo. E Paulo, pregando também a palavra nas suas contínuas viagens missionárias, ele anunciou Jesus, e Onésimo, que era o escravo, entregou a sua vida para o Senhor Jesus. Foi muito interessante que Paulo mandou Onésimo de volta para a casa de Filemon. E Paulo, falando, ele criou uma intimidade tal com o irmão Filemon, que ele pediu a Filemon que recebesse de volta o irmão Onésimo, o escravo. E Paulo disse mais para Filemon, disse assim: Filemon, eu queria que você recebesse, e tudo o que ele te deve, eu te pagarei. Quando eu chegar aí, eu vou te pagar. Põe na minha conta. Põe na minha conta. O sentimento que envolve a vida daquele que serve a Cristo, que ama Jesus, que se entregou ao Senhor Jesus, o sentimento é exatamente esse, de comprar as brigas, comprar as questões, chamar para si a responsabilidade. E o irmão Filemon ouviu aquilo que Paulo tinha falado, aquilo que Paulo tinha anunciado a ele. Então a gente encontra agora o apóstolo Paulo falando para o irmão Filemon: olha, eu estou muito feliz, tive grande alegria, grande gozo, aquela coisa gostosa que envolve a pessoa, aquele sentimento cristão, não porque
ele apenas tivesse recebendo um feedback positivo da parte de Filemon, mas porque ele sabia que esse espírito deve reinar no meio daquelas pessoas que servem a Jesus, onde se elimina o escravo e o senhor, onde se elimina as cores, onde se elimina as etnias, onde se elimina os padrões, e o respeito por aqueles que servem a Cristo Jesus é completo, é inteiro, é integral. Então, esse sentimento deveria existir na vida de todas as pessoas que servem a Jesus. E quando Paulo está falando com Filemon, ele fala desse sentimento que ele viu em Filemon. E ele disse para Filemon assim: Filemon, para de fato apagar tudo aquilo que veio lá de trás, para a gente jogar definitivamente no esquecimento, para a gente fazer uma liquidação dessas questões de outrora, embora fossem negativas, embora houvesse uma dívida. Se fosse ver, o escravo deveria ser conduzido a uma escravidão, a uma serventia, e deveria pagar tudo. Mas como Paulo sabia que esse sentimento daqueles que servem a Jesus tem que ter, daqueles que andam com Jesus, que aprenderam em Cristo Jesus, conseguiram eliminar de si, daqueles que pela caminhada da vida com Cristo vão eliminando, vão deixando destilar pelo caminho aí as coisas velhas, e vão esquecendo e vão apagando tudo. Paulo falou assim: olha, a dívida que Onésimo tem com você, Filemon, põe na minha conta, deixa comigo, deixa essa coisa que eu acerto, sabe? Não vamos ficar vivendo desse passado, não. Deixa, põe aí, escreve aí, deixa anotado aí que na hora que chegar eu vou acertar com você, Filemon. Eu vou fazer esse acordo aí porque é necessário a gente acertar isso. Provavelmente esse acordo deve ter acontecido porque a história registra, a tradição registra que Filemon era um membro cooperador, recebia na sua casa a igreja, e provavelmente o irmão Onésimo, que era o escravo, que havia entregado sua vida para o Senhor Jesus, com as pregações do apóstolo Paulo, e que Paulo comprara como briga sua. Paulo disse assim: olha, Filemon, Onésimo também foi gerado nas minhas prisões, nos meus momentos difíceis. O Onésimo nasceu ali, ele conviveu ali, e foi ali que Onésimo estabeleceu o seu ponto de contato com Cristo Jesus. Então, Filemon, põe na minha conta. Põe aí, deixa aí que depois a gente acerta isso quando estivermos frente a frente. Mas outra coisa, que reine esse espírito cristão, de deixar as coisas que ficaram para trás. Sabe por que muitas pessoas não prosperam, não conseguem caminhar, não conseguem alcançar êxito nos seus projetos, na sua vida, na sua caminhada com Jesus? Porque ele fica arrastando um tanto de coisas lá de trás, lembranças, coisas do passado, lembranças dolorosas, tempos, coisas que aconteceram. Sim, aconteceu, mas você não precisa ficar trazendo isso como uma mochila que vai se enchendo. Cada experiência nova que a pessoa ganha, cada fato, cada acontecimento novo, ele vai colocando dentro da sua perspectiva, dentro da sua jornada, dentro da sua mochila, vai enchendo daquelas experiências negativas, e depois, ao longo da caminhada, ao invés dele soltando aquilo tudo e deixando para trás
e ficando só com as lembranças de que um dia aconteceu, ele não consegue liberar, ele não consegue colocar, transferir, do mesmo jeito que Paulo falou, deixa que eu pago. O Senhor Jesus nos ensinou a transferir para Ele esse deixa que eu pago, porque Jesus nos ensinou a andar assim e Ele deu de forma prática esse deixa que eu pago. Então é deixar que Jesus pague, põe no esquecimento, deixa essa coisa para lá, deixa essa coisa para trás, vai se desvencilhando, vai soltando pelo caminho, vai liberando essas coisas aí ao longo da caminhada e vai crescendo no seu relacionamento, na sua intimidade, na sua comunhão com Jesus. Então, a tradição reza que Filemon, que tinha na sua casa a igreja, hospedava na sua casa, recebia na sua casa, estabeleceu a sua casa como um lugar onde a igreja existia, e esse deve ser o sentimento, a primeira igreja, a igreja deve estar em casa. Agora, ela deve estar em casa com todas as formas doutrinárias ensinadas por Cristo, se é que a gente pode chamar isso de doutrina. Cristo ensinou a amar, Cristo ensinou a perdoar, a soltar pelo caminho, se desvencilhar de todas essas coisas. E aí vem Onésimo e agora, segundo a tradição, ele torna-se o bispo naquela cidade, naquela igreja. Ele tornara-se um grande homem pregador da palavra de Deus, aquele que era escravo. Ah, como é bom encontrar pessoas como Filemon, que tem um coração disposto a perdoar, como tem um homem como Paulo, que assume, compra para si as brigas, como fez Jesus conosco. Ele comprou as nossas brigas e comprou tudo, e ele pediu para colocar na conta dele. Põe na minha conta. Aí você deixa com Jesus, põe lá pendurado na cruz, como a cédula que nos era contrária, conforme disse aos Filipenses, a cédula que nos era contrária agora foi colada lá na cruz, e aí tudo se encerra ali. Vamos pensar nesse cristianismo, nessa vida com Cristo Jesus. É o que nós temos para esse momento. Que o Senhor te abençoe. Na paz.